E no explicador de hoje recebemos Jorge Macaísta Malheiros, professor no Instituto de Geografia e Ordenamento do Território da Universidade de Lisboa. Bom dia e muito obrigada pela sua presença. Obrigado, eu. Neste explicador falamos de envelhecimento da população. Hoje assinala-se o Dia Mundial da População, no dia em que foi conhecido um retrato de Portugal feito pela Pordata. O estudo é claro, estamos mais velhos, menos casados e com menos filhos. Jorge Malheiros, com este cenário, pergunto-lhe, há solução para o inevitável declínio da população? Não há uma solução fácil, nem uma solução a prazo curto. Mas a solução pressupõe logo que há um problema complicado. E a minha ideia é que se a população se reduzir um bocadinho não é nenhum drama, nem é um problema muito complicado para Portugal. De facto, é a conjugação de duas coisas, que é alguma redução com o envelhecimento, que nos deve fazer pensar, porque põe em causa determinados aspectos da sustentabilidade, do ponto de vista económico, desde logo, mas também do ponto de vista daquilo que podemos chamar a vitalidade do país, não é? O haver uma população mais envelhecida, que não é nenhum drama. Vivermos mais tempo com qualidade é uma coisa que todos desejamos, não é? E o aumento da esperança de vida, que também mostra o trabalho que fez o Pordata, não é? Que aumenta 2, qualquer coisa anos para os homens, 1, qualquer coisa para as mulheres, mantendo-se as mulheres a viver mais tempo do que os homens, embora depois, quando vamos afinar o indicador, os homens têm menos tempo de vida, mas mais tempo de vida com qualidade do que as mulheres, o que nos faz pensar também de que forma é que podemos prolongar a vida com qualidade. Nós conseguimos prolongá-la muito, mas às vezes nas fases terminais da vida ainda é com muitas debilidades quando estamos mais envelhecidos. Mas voltando aqui à questão fundamental, portanto, envelhecer não é um drama muito complicado. A questão é que nascem menos pessoas, não é? Agora, coloca desafios em termos de sustentabilidade. E esses desafios em termos de sustentabilidade implicam que, quando nós fazemos estimativas da população para o futuro, seja necessário um crescimento, na altura em que estamos, um crescimento da população jovem, é verdade, porque as pessoas têm de nascer, felizmente, e da população depois em idade ativa. É verdade que nós podemos, por via da imigração, injetar diretamente ativos na estrutura etária. Portanto, eles não têm que nascer cá, vêm de fora, e com um saldo migratório positivo, nós conseguimos fazer, como se tem feito ao longo de vários anos, exceto no período mais intenso da crise e da austeridade, em que voltámos a ter um saldo migratório negativo e, em alguns anos, bastante negativo, mas ele passou a ser positivo outra vez, agora nos 2 anos mais recentes, e nas décadas de 90 e primeira do decénio passado foi sempre positivo. Portanto, nós temos estas duas hipóteses, que é a componente do acréscimo da natalidade e a componente das migrações. Dito isto, nós podemos, não é, aumentar a população por esta via e injetar, entre aspas, população mais jovem na estrutura etária. Isto não significa que nós vamos fazer ou que vamos contrariar o processo de envelhecimento. Nós conseguimos atenuá-lo, não conseguimos contrariá-lo. Em termos absolutos de população, pesando esses indicadores e essas dinâmicas todas que o Jorge Malheiros acaba de dizer, há umas projeções que são muito assustadoras que vão sendo feitas, que mostram um declínio nas próximas décadas da população portuguesa. São, obviamente, para levar a sério e são realistas. São. As projeções são para levar a sério. E, de facto, aquilo que é, no caso português, aquilo para que nos chama mais a atenção, não é a questão do envelhecimento em si. É que envelhecemos muito depressa e muito intensamente. Portanto, comparados com o resto do mundo, nós somos hoje um dos países mais envelhecidos do globo. E isso, sim, é um desafio. Quando nos colocamos em comparação, então, de facto, estamos numa situação complexa. Porque coloca o tal quadro de dependência. Isto é, até que ponto é que nós conseguimos ter um conjunto de jovens que assegurem um mercado de emprego dinâmico, vital, que assegura uma lógica de inovação, etc. Mas que causas é que encontra para esse envelhecimento súbito, no caso português? O envelhecimento é sempre uma coisa relativa, não é? Tem, por um lado, quando olhamos para a pirâmide etária, isso significa que a base se reduziu, e, portanto, uma das razões fundamentais, e esse é outro dos elementos de grande mudança e de mudança rápida em Portugal, é que envelhecemos porque reduziu muito o número de nascimentos. E desde que se acentuou uma vez mais a situação de crise económica, 2010-2011, tivemos mais uma quebra substancial. Nós andávamos em torno dos 100 mil, parece um número mágico, dos 100 mil nascimentos por ano, tínhamos mais ou menos o mesmo número de óbitos, a coisa andava equilibrada. De há 10 anos para cá, tivemos um declínio grande e não voltámos a recuperar. Pontualmente subimos, mas estamos um pouco acima dos 80 mil nascimentos. E, portanto, 80 mil nascimentos e mais de 100 mil óbitos dão-nos este sistemático saldo natural negativo. E é essa quebra da natalidade que justifica esta perda, que durante alguns anos foi compensada pela entrada de migrantes. E, entretanto, para além de uma menor entrada de migrantes,
houve muitos portugueses que saíram. E, portanto, portugueses em idade, digamos, fértil ou de constituir família, e, portanto, agravou-se essa pirâmide que o professor estava a falar. Nos últimos anos agravou-se claramente. E voltando à questão da projeção, aquilo que assusta é os 8 milhões ou 7,8 milhões. 7,4 milhões em 2080. Exatamente. Portanto, há distintas projeções, todas apontam no mesmo sentido, que é uma perda de mais de 2 milhões de pessoas num horizonte de 50 anos. 50, 50 e poucos, varia com quem faz a estimativa. E isso é de facto preocupante. Porque há aqui depois também uma outra coisa que ainda não foi referido, que é uma espécie de efeito psicológico. Digamos, a ideia da existência de um país. A existência de um país também está ligada à sua população. Não é? Nós olhamos para um país grande, com grande vitalidade, muita gente jovem. Ao vermos um país que perde população, que envelhece muito rapidamente e que tem muito poucos nascimentos, a sensação que dá é uma sensação de um certo desânimo. E como muitas das coisas que nós fazemos na vida têm a ver com percepções, parece-me que isto também se pode transmitir à ideia de que é um país que tem poucas perspectivas. E, portanto, nesse sentido, aquilo que eu disse no início, podemos perder alguma população. Agora, perder 20% ou mais da população que temos hoje é muito. É muito em termos objetivos e é muito em termos subjetivos. Portanto, isso tem de facto de ser contrariado. Tem de haver aqui um esforço em termos de política pública para atenuar o processo de envelhecimento. Eu não acredito que se possa reverter. Atenuar o processo de envelhecimento e também tentar ou estabilizar a população ou pelo menos evitar que se cheguem aos tais 8 milhões ou 7,4. Políticas públicas de incentivo à natalidade, por um lado. Tem duas linhas claras. Políticas públicas no domínio das migrações. Porque as migrações têm um impacto mais imediato. É a tal coisa, entram logo em idade fértil e idade ativa. Como entram em idade fértil, terão filhos e isso tem um efeito indireto de crescimento da própria natalidade. Portanto, a questão das migrações é aqui fundamental. E quando como é que isso politicamente, como é que isso se resolve? Eu acho que é interessante ver, eu creio que na sociedade portuguesa, em relação à questão das migrações, com aspectos pontuais, ligados a determinadas forças políticas, com muito pouca expressão, felizmente, no nosso país, nós temos tido, de há 20 anos para cá, um relativo consenso em relação à política migratória. Tiremos aqui as questões sobre os vistos gold e os imigrantes empresários, que são uma coisa diferente, e não é desses que nós estamos agora a falar. Certo. Mas em relação à migração por motivos de trabalho, nós temos tido um razoável consenso, da esquerda à direita, em relação, por um lado, à necessidade de chegada de pessoas no quadro de uma imigração regulada, e depois, mais ainda, diria eu, em relação às chamadas políticas de integração. E, portanto, o que temos é de fazer mais e melhor nesse sentido. Mas, sei lá, olhando para as filas no CEF, parece que dificultamos um bocadinho. Mais e melhor nesse sentido significa que o concurso que o CEF terminou há umas semanas dê rapidamente origem à entrada, não me lembro agora, mas de umas centenas de novos oficiais que o CEF claramente necessita para melhorar esse processo de resposta. Mas será que nós, enquanto economia e país, temos uma capacidade de atração assim tão grande? Porque nós verificamos que, por vezes, e quando se fala de refugiados, Portugal é um ponto de passagem, porque depois eles procuram destinos finais na Europa, outras economias mais desenvolvidas, com perspectivas de emprego e de salário até maiores. Isso também pode ser uma percepção dos refugiados, não sei. Algumas vezes eu digo que eles alguns não percebem muito bem, porque aqui, sendo um país tranquilo por um lado e depois que admite uma certa flexibilidade, muitos teriam uma qualidade de vida boa. Agora, se a qualidade de vida está muito indexada a ter um nível de rendimento alto, também é perceptível que queiram ir para o outro lado. Mais ainda, e em relação aos refugiados, aqui também é um aspecto fundamental. Uma parte da migração explica-se por redes. Os refugiados que Portugal está a receber têm a rede no outro lado. Claro. Não é? Tem a França, tem a Inglaterra, já tem família noutros sítios. Claro. Portanto, bom, estava a falar nessas políticas de imigração e nas políticas de natalidade. Onde é que aí se pode fazer crescer mais? Relativamente às políticas de natalidade, neste momento nós estamos a fazer um trabalho que tenta perceber que medidas é que podem contribuir para o aumento da natalidade, e há uma panóplia de experimentação de medidas, quer ao nível europeu, quer em Portugal. De resto, Portugal foi felicitado há pouco tempo, no nível internacional, por ter políticas até relativamente amigas da natalidade. A leitura que fazemos de tudo isto é que, com políticas amigas da natalidade, incluindo diferentes áreas, fiscalidade, por exemplo, conciliação trabalho-família, direitos de parentalidade, habitação, talvez. Depois as medidas mais estruturais no domínio do trabalho e da habitação, exatamente. Portanto, se conseguirmos implementar um conjunto de medidas neste tipo, primeiro, que permitam às pessoas terem uma vida mais estável. A instabilidade não é muito amiga de se terem muitos filhos, como sabemos. Portanto, mais estabilidade no trabalho, estabilidade na habitação, ajudarão as pessoas, em princípio, a pensar ter filhos, porque não podemos pensar que vamos ter parentalidade não planeada. Nem é isso que se deseja, nem é aquilo que é a situação total. Portanto, se ela é
desejada, e se tudo, de resto, creio que o que se comemora hoje até a questão da saúde reprodutiva, a saúde reprodutiva tem a ver com direito de escolha, parentalidade planeada e depois a proteção da mulher e da criança, digamos assim, no contexto reprodutivo. Portanto, se nós queremos isto nos países desenvolvidos, temos de assegurar condições para que tal aconteça. E essas condições implicam estabilidade no trabalho, estabilidade na habitação e depois uma série de medidas que podem ser incentivos, que vão desde aquilo que nós estávamos a referir há bocado até coisas pontuais que os municípios têm feito, muitos dos municípios portugueses têm cheques bebê, etc. E acha que isso tem efeito, de facto? Tem um efeito muito mais simbólico do que efetivo. As medidas estruturais têm muito mais peso. O tal cheque de 2.500 euros, quem é que decide ter um filho porque vai receber 2.500 euros? Penso que ninguém toma a decisão com base nesse incentivo. Não, a única coisa que pode fazer é que a pessoa diz, então continuo a morar aqui, não me vou embora. Mais do que ter o filho... Mas se calhar Mas, e digamos, muitas vezes as medidas avulsas têm pouco efeito. É o pacote de medidas e é o assumir uma política pró-natalista ativa, integrando as várias coisas, que criam um efeito multiplicador. E nesse caso, eu estou convencido que se conseguirmos ter... nós temos de facto muitas medidas boas. Eu creio que não há ainda uma política efetiva de coordenação e articulação das várias medidas num objetivo de recuperar, por exemplo, a natalidade para os 100 mil nascimentos. Estabelecemos um objetivo e dizemos em 2031 ou 2025 queremos voltar a ter 6 mil nascimentos. E em função disso criamos um conjunto de medidas, vemos o que é execuível ou não, porque algumas medidas têm custos, obviamente, e pomos isso em prática com essa expectativa. Mas esses custos seriam, digamos que, preventivamente evitariam outros custos no futuro, por um lado. Claro. E por outro, não basta ir a uma Dinamarca ou Suécia e copiar? Não. Primeiro, o melhor exemplo primeiro porque do ponto de vista do comportamento e das atitudes face à natalidade, a Dinamarca e a Suécia estão mais longe de nós do que, por exemplo, a França. E a França é um ótimo exemplo. A França tem medidas pró-natalistas há mais de 100 anos. E a verdade é que conseguiu manter sistematicamente, as pessoas dizem é por causa da imigração, mas conseguiu manter sistematicamente um índice sintético de fecundidade próximo de 2.0. Agora caiu um bocadinho, que deixa os franceses preocupados. Mas próximo de 2.0. Isso já agora explica-nos o que é esse índice. O índice sintético de fecundidade dá-nos a necessidade de reposição de gerações. E, portanto, a ideia é... Cada mulher tem que ter 2 filhos? Exatamente. Cada mulher tem que ter 2,1 filhos. Esta é a ideia. Para repor a geração. É ela e para mantermos a população estável com os mortos previsíveis. Exatamente. E a França tem conseguido manter isto ao longo do tempo, com o tal pacote de medidas de incentivo à natalidade, que tem as diferentes coisas, fiscalidade, conciliação trabalho-família, apoio ao segundo ou terceiro filho, etc. E nós podemos aprender bastante com a França. Mesmo assim, e com alguma ajuda da imigração, a coisa está muito próxima dos dois. Não vai muito acima, desce agora para 1,9, 1,8, não sobe muito. E eu acho que aí podemos ir buscar ensinamento. Aos países nórdicos também, sobretudo, porque nos países nórdicos, na Suécia e na Dinamarca, nós tivemos momentos de grande quebra, depois tem uma política ativa, há uma recuperação grande. Acontece é que muitas vezes não conseguem sustentá-la. Portanto, as medidas têm efeito, a natalidade efetivamente cresce, mas a seguir, ou por habituação, porque se entra a outra fase, ela volta a cair um bocadinho. Houve várias políticas nesses países nórdicos que foram, digamos que, também foram reduzidas quando houve crises. Convém não esquecer, crises económicas nesses países também aconteceram. Nós é que não costumamos falar sobre isso. Mas, dito isto, se formos, por exemplo, a um país como a Alemanha é muito estável nas suas medidas para a natalidade, pelo menos no que diz respeito ao facto das mães terem a possibilidade de estarem em part-time, de terem mais tempo para estar com os filhos até aos 2, 3 ou 4 anos. Portanto, há uma série de políticas de natalidade estáveis em países como a Alemanha que nós poderíamos eventualmente copiar. O caso da Alemanha ainda seria mais paradigmático. É que a Alemanha, tendo isso tudo, não tem um saldo natural muito alto. E, portanto, mas tem mais do que nós, não é? Um pouco mais. Mas a Alemanha é porque nós, quando pensamos no problema demográfico, é verdade, Portugal envelheceu muito depressa e teve uma queda da natalidade muito significativa e tem um dos índices sintéticos de fecundidade mais baixos da Europa. Claramente. E, portanto, nesse sentido, para nós, a necessidade de ter políticas natalistas é, digamos, mais importante que para outros países. Mas o problema do déficit de natalidade atinge muitos outros países europeus. Um deles é a Alemanha. E a Alemanha é importante porque é muito grande. É o maior de todos. E a Alemanha também, em termos de políticas de natalidade, se nós tivéssemos a fazer um benchmarking das políticas de natalidade, aquilo que citou antes, os países nórdicos ou a França, seriam, provavelmente, exemplos mais interessantes em termos de leitura para nós, do que propriamente a Alemanha. Mesmo que haja medidas positivas em termos do apoio aos filhos, como disse, de um sistema de creches e educação e tal, que facilita as coisas, da promoção do part-time,
quer nos países nórdicos, quer na Holanda, quer na Alemanha. Portanto, há uma série de medidas que nós podemos tentar transpor para aqui. Agora, levantam-se aqui também duas questões importantes, que é, nós não podemos usar esta questão da natalidade, por exemplo, para ter um recuo no processo de igualdade de direitos. Uma das diferenças entre trabalhos que fazemos que comparam a Alemanha com Portugal é que as mulheres na Alemanha, normalmente em relação à natalidade, sentem uma muito maior pressão social, por exemplo, para abandonar o emprego ou para só estarem com os filhos, do que aqui. E quando vêm para Portugal dizem, aqui a tolerância é muito maior, podemos mas depois também têm menos filhos. Direitos. Mas depois também têm menos filhos. Talvez. Porque a conjugação trabalho-família em Portugal, por várias razões, culturais também, é muito difícil. É verdade. Nós trabalhamos até muito tarde, por regra. As mulheres estão muito no mercado de trabalho e não é em part-time. Portanto, a questão é que uma das coisas interessantes neste estudo que estamos a fazer é nós discutimos com uma série de peritos um conjunto de medidas. E, em alguns casos, propositadamente, punhamos medidas em que incorporávamos a componente de não igualdade de género. Dizíamos, por exemplo, part-time só para as mulheres. E é muito curioso porque, quando depois afinámos as medidas com os peritos, houve uma rejeição, e é uma prova de avanço da sociedade portuguesa, das medidas que tinham componentes de igualdade. Quando diziam part-time, é part-time para o homem e a mulher. Claro. E em relação às outras medidas também. Jorge Malheres, estamos a entrar numa altura eleitoral. Acha que os políticos e os partidos estão devidamente alertados para este problema, no fundo, para desenharem essas políticas públicas que temos falado, não é? Alertados estão. E falam muito sobre isso, mas depois... Tenho visto o primeiro-ministro, candidato a primeiro-ministro, líder do partido que está no governo, a falar atrás com umas coisas que dizem, não sei se é população, se demografia, se natalidade, em vários distritos do país. E já há uns anos atrás, a eleger como uma das áreas fundamentais para o futuro as questões da demografia. Mas vê-se pouco depois na prática. Exatamente. O governo anterior tinha feito também um estudo sobre estas questões da natalidade. O que me parece é que já se fizeram vários estudos, há uma consciência do que representa esta questão do envelhecimento e do déficit de população, há uma consciência das necessidades de mão de obra e de vitalidade do país. Agora, o criar uma política no sentido de um pacote integrado de medidas, com o estabelecimento de um conjunto de objetivos que se devem atingir daqui a uns anos e com alguma monitorização, eu creio que ainda ninguém propôs. E acho que falta fazer esse pacote e mais, ligar natalidade a migrações. E falamos então aqui o tal pacto de regime que se fala em diversas áreas, aqui também fazia falta. Aqui era essencial. E aqui era essencial porque isto não acaba numa legislatura, nem pensar. E não há ideologia aqui, há pouca. Há ideologia. Diga-nos rapidamente quais são as claramente há ideologia. Porque, por exemplo, no caso da natalidade, tem uma componente ideológica que é quando se diz temos de forçar as pessoas, ou melhor, temos de incentivar fortemente as pessoas a ter filhos, etc. Esquecendo-se que a verdade é que, como outras coisas, a parentalidade, o ter filhos é um direito individual, é um direito dos casais, é um direito das mães e dos pais. Mas aqui vamos manter como tal. Sim, mas é dar condições às pessoas, não é forçar, é dar condições às pessoas para... Mas mantendo a liberdade de escolha. Com certeza. Porque a determinada altura, a questão ideológica é que, em alguns casos, parece que se quer criar sobre as pessoas a responsabilidade de não ter filhos. Não têm filhos, por isso... Mas há estudos que mostram que as mulheres, em média, gostavam de ter mais filhos do que aqueles que realmente têm. E isso é uma das coisas que podia estar no tal pacto em termos de objetivos, que era aproximar a fecundidade desejada da fecundidade efetiva. Porque ela existe, embora eu também pergunto às vezes aos meus alunos, quando têm 20 anos e tal, quantos filhos desejam ter. E mesmo que tenham condições para os ter, depois, uns anos depois, têm menos ou têm mais. Portanto, os momentos em que nós pensamos que desejamos ter um determinado número de filhos, às vezes mesmo em relação ao nosso percurso de vida, não corresponde exatamente à mesma coisa. Mas é verdade que vários estudos mostram que há um déficit em relação à fecundidade efetiva, face à desejada. E tem esperança que esse sistema entre na agenda efetiva? Tenho uma forte esperança e acho que se não entrar, embora eu repito, não considero um drama, eu acho que se não entrar e se concretizar aquilo que são as projeções atuais, a tal descida para 7 ou 8 milhões, com uma população muito envelhecida, o país pode mesmo entrar em declínio. E aí pode ser, no contexto europeu, aquilo que nós queríamos, que era um país com grande vitalidade, com atividades económicas modernas, inovação, etc., passa a ser uma espécie de espaço para os reformados dos países do Norte não passar umas boas temporadas. A Nova Flórida. Jorge Macaísta Malheres, professor da Universidade de Lisboa, no Explicador de hoje, Dia Mundial da População. Muito obrigada por ter aceitado o convite para estar aqui hoje, nas Manhãs 360. Amanhã, novo Explicador a partir das 10h30.